E aí, boa noite, tudo bem? Vamos começar mais uma live. Hoje nós vamos receber a Isabela do Spiritcast e vai ser assim uma live muito legal, viu? Se a gente for fazer realmente assim no formato que eles fazem lá os podcasts, né? Que são muito bons, muito legais. Eu tive ouvindo alguns, eu fiquei apaixonado. Vou ouvir novamente. Opa, vamos só esperar a Isabela entrar e solicitar, né, a participação dela. Que aí a gente começa o nossa live, o Papo Espírita, que é feito pelo aqui, né, o canal Somos Espiritismo. E a cada semana a gente traz, né, uma pessoa para conversar, né, de algum canal. E o nosso propósito é divulgar a doutrina espírita, né? Opa, ela entrou. Vamos lá. Agora vai vir uma mágica. E a Isabela vai aparecer aqui. Olha só que mágica maravilhosa. Adoro essa mágica, gente. Olá, gente, muito boa noite. Boa noite, Isabela. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. É um Muito. prazer estar aqui com vocês para poder Poxa, representar o Spiritcast. nem me fala, viu? Muito obrigado por você ter aceitado o convite, estar aqui conosco, Imagina, né? E pelas interações que nós tivemos, né? Para conseguirmos realizar esse grande momento, né? Esse com grande encontro. certeza. Pois é. Então, eu estava vendo o canal de vocês. Gente, vocês são muito chique, né? Vocês estão no Ah, Spotify, YouTube, aqui no Insta, né? Claro, uhum, Facebook. Eu esqueci uhum. de mais outra plataforma? Estamos no Deezer, no Deezer, Apple Podcasts, no Pocket Apple. Podcasts. Tem bastante lugares aí que a gente está. É para Nossa, poder que atender coisa. todo mundo, né? Não tem desculpa, não Claro, ouve o Spiritcast. Tem que ouvir. claro, coisa boa, muito bom mesmo. Eu tive ouvindo assim, poxa, eu vou algumas coisas eu vou trazer para minha vida assim, porque eu não gosto de lugar comum, não gosto. Ai, a gente E o também não, é por isso que a gente fez o Spiritcast Spiritcast. espanca o lugar comum, o Spiritcast, adorei. Olha só, o Spiritcast é um grupo de jovens, né, que faz os chamados podcasts, né, espíritas, e é com a Isabela Tanazovic, Tá na Sovit, mas relaxa, pode Tanasovic, chamar de Panasonic, eu Tana, vi lá, qualquer coisa, o que você quiser, eu tô aceitando. Tanasovic, Isabela, é um nome muito chique, cara, a gente tem dificuldade para falar. Isa Tanasovic, tem o Isso, Frederico Salles, exatamente. que é casado com a Camila Ribeiro, que também participa, né? Exato. O Cid, que foi a primeira pessoa que eu comecei a fazer as tratativas, né? Aí ele botou Nosso você na, editor. pois é, ele botou Nosso... você na fogueira. É porque, E olha, eu não sei se é felizmente ou infelizmente, mas eu sou a única solteira do rolê inteiro. Então, assim, hoje é dia dos namorados, né? Você acha que eles iam perder essa noite pra fazer live? Eu acho que não, eu que vim aqui, né? mas é só uma horinha, é só uma horinha. E também tem ele, né? Que eu acho que é uma figuraça mesmo, cara. Henrico Brum. Exatamente. Figuraça, figuraça, aquele lá tal. Eu estava vendo, assim, é muito interessante o jeito que vocês fazem o trabalho, assim, né? Eu ouvi esse clichês no espiritismo. Poxa vida, eu comecei a escutar, Isabel, e pensando, puxa vida, cara, o presidente da minha casa espírita podia escutar essa colocação aqui, né? Aí depois pensei, poxa, isso que eles estão falando aqui é aquele palestrante, sabe, que fez uma live, podia também e tal. Aí eu, cara, aquela senhorinha lá que cuida lá do sei o quê, sabe? Aí comecei a pensar, gente, e eu? E eu? Aí eu comecei a pensar, putz, e eu, cara? Assim, eu tomo certo cuidado para não ser o tiozão do pavê, sabe? Que a gente chega na idade, né? Pois é, você acaba, parece que assim, cara, é muito, é difícil, parece que é natural, parece que a coisa quer te pegar, você tem que sair, você tem que se reinventar, É sabe? Para não verdade, entrar nessa, né? Mas é também não verdade. pode ser, né? Também muito, sei lá, jovenzinho demais, né? Que senão É. não dá. A gente tem que ser jovem, mas com responsabilidade, né? Não Sim, pode esquecer exato. da responsabilidade. E eu Então, acredito. eu Ah, acho que pode falar. o espiritismo ele veio para a nossa vida, né? Para quem não nasceu espírita, eu não nasci espírita, mas eu sempre falo que o espiritismo ele moldou
o meu caráter. Então, a pessoa que eu era, não, claro, não estou desmerecendo nenhuma religião, mas o que o Espiritismo me ensinou realmente me deu mais limites e me proporcionou aquilo de, olha, eu posso sim fazer o que eu quiser fazer, só que dentro da minha responsabilidade. Então, eu sei que aquilo que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. Então, para mim, isso dentro do Espiritismo é sensacional, né? Que é o que a gente precisa realmente passar para os jovens, né? Os jovens mais jovens do que a gente, né? Perfeito. Agora eu sou daquela crença assim de que o espírito ele tem uma idade diferente da idade biológica, né, do corpo, desse avatar, né, que a gente veste, né, tal. Então assim, cada um tá num tempo assim que às vezes, né, tem aquela coisa. Olha só, vocês têm o programa, posso chamar de programa as Pode, postagens lá, né? com certeza. Tem o programa número 1, que é clichês no espiritismo. Aí tem o número 2, pode isso, Arnaldo? Muito legal, né? Pode isso, Kardec? Achei muito massa, muito legal. Tem o Em Verdade, a Verdade Vos Digo, né? Assim, poxa, achei fantástico isso aqui. Dá para fazer uma palestra, assim, sabe? Uma coisa assim maravilhosa. Com certeza. Aí o número 4, em fevereiro, tem Carnaval, né? Achei muito bom isso aqui. Mais justa que essa legging, só Deus. Realmente, assim. Esse aí foi o nosso queridinho, viu? A gente, desde quando a gente idealizou o programa, a gente falou, vamos fazer isso sobre justiça divina? Vamos fazer. Esse vai ser o tema? Esse vai ser o tema. Ninguém vai mudar o tema. Não, ninguém vai mudar o tema. Vai ser esse. Pois é, olha só, aí continuando, tem lá, né? E é interessante que é assim, muito atualizado, né? Um coronga muito louco, né? A gente tá com esse coronga muito louco aí ainda, né? Fazendo a gente descobrir novas possibilidades, né? Enquanto muitos reclamam, a gente tá descobrindo novas possibilidades, né? Por causa do coronga. Exato. Aconteceu no evento espírita, nossa, quanta coisa que acontece nos bastidores do evento espírita. Aí muita gente fica, não pode, não. Eu acho que fica até legal. Tem um vídeo do coaching espírita com a Carol, do Meninas Espíritas. Uhum. Gente, lá no congresso em Goiânia, Congresso Espírita de Goiás, eles começaram a conversar entre eles, assim, tem uma interação lá, acho que tipo bastidores mesmo, tipo tela preta e branca. Menina, mas achei que eu ia desencarnar de tanto rir. Junto o Júlio e a Carol, não presta. Assim, você ri, você chora. Porque eles são muito amigos, assim, aí tem aí junta com a Ana também, que é outra pessoa, assim, que, putz, ela, sei lá, supera qualquer expectativa que a gente possa fazer. E fica uma coisa maravilhosa, muito legal. Olha só, o capítulo 8, item 18, assim, quer dizer, o infinito, né, ou seja... Não vai acabar. Tomara que não acabe nunca, né? Claro. Tomara. Podcast, né? Tomara mesmo. Tem o 9, né? Cadê a mulher espírita? Achei legal, viu? Botou os homens para correr, ficou muito bom. Foi todo. Esse aí, olha, o meu xodozinho, que eu fiz com duas mulheres incríveis, né? Eu e a Camila fizemos com. Na verdade, eu fiz com 3 mulheres incríveis, porque a Camila também é uma pessoa que, desde quando eu conheci ela, eu sempre falo que parece que Deus colocou a gente juntas. Porque no dia que a gente se conheceu, viramos amigas, estamos aqui até hoje. E foi em evento espírita, então, sensacional. E a Ana, como você falou, uma mulher incrível. E a Príncia, que atualmente é a nossa assessora aqui do DM3, né? É uma mulher que eu não tenho nem o que falar. Nossa, lampo até o chão dessa mulher, porque ela é incrível. Pois é, assim, poxa, só juntou, assim, gente maravilhosa. Foi muito legal, assim, o clima ficou muito gostoso, assim, vocês lá fazendo lá o podcast lá do Spiritcast, né? Aí vocês fizeram uma live dia 24 de maio, né? Ficou muito legal, muito interessante, sem cortes, ficou ótimo, sem edição, que eu quero dizer. Sim. E vocês têm o último episódio aqui, que é o 10, né? Que é o tema mais difícil de estudar. Confesso, minha culpa, que esse eu não escutei, minha culpa. Mas eu vou escutar. Eu quero ver gado de vocês. Não, cara, é muito legal. É muito legal. Não precisa virar gado, não, mas pode ouvir. Não, sim, eu vou escutar, porque as ideias que vocês trazem não é assim apenas ideias de jovenzinhos, não é isso. São ideias assim interessantes, porque a gente tem que sair desse lugar comum, dessa coisa de ficar sempre repetindo o que as gerações anteriores, né, muito mais anterior que a minha mesmo, ficavam falando, insistindo. Exato. E fica... Você sabe como é que a gente acaba um estudo espírita? Sabe como é que a gente acaba uma reunião espírita?
é só falar assim, ó, é porque cada um tá no seu momento evolutivo. Aí pronto, acabou, então vambora, acabou, tá. Não precisa falar mais nada. É, É não a precisa mesma, falar mais nada. é a mesma coisa que outras religiões falam assim, não, é porque Deus quis. Exato, Acabou, cara, vai falar exato, o quê? Não. exato. Então, assim, a gente precisa começar a sair um pouco dessa coisa. Eu achei massa quando vocês falaram assim, pois é, o jovem é o futuro do espiritismo. Aí teve alguém, acho que foi o Henrique, que falou assim, pois é, o jovem é o futuro, o adulto é o presente e os velhos são o passado. Então é isso. Foi ele mesmo que falou isso. Pois é, cara, isso é uma coisa que tem que ser pensado, porque muitas vezes a gente fala assim, liga o piloto automático e cai nessa coisa chamada lugar comum, aí não se questiona. Eu acho que falta um pouco pro movimento espírita, não para doutrina, movimento, Uhum. senso crítico, Sim, né? sim. Eu acho que a Mas, gente... ontem, inclusive, no DM3, a gente fez uma live com o tema política, religião e futebol. Se discute? Os meninos estavam perguntando, né? E assim, foi muito legal porque a gente tem que discutir. Mas não é uma discussão de vamos brigar porque a minha opinião é melhor do que a sua. Não é isso. Mas é apenas se colocar no lugar do outro. O seu histórico não é igual ao meu. O meu histórico não é igual ao de ninguém que ouve o Spiritcast e de ninguém que participa do Spiritcast. Então, assim, a gente tem que entender, sim, que cada um tem um histórico, tem um grau evolutivo e vai compreender determinadas coisas. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar quieto na nossa, né? Que tem que consentir com determinadas coisas que às vezes acontecem. Então, preconceito, racismo, política mesmo, a gente não precisa brigar com ninguém, mas a gente precisa, sim, abrir os olhos, né? Falar um pouquinho mais, porque fica muito distante, né? Tem muita coisa que a gente não fala dentro do centro espírita, muita coisa que a gente não comenta. Inclusive, a maioria dos nossos episódios, todos... Olha o Fred me zoando aqui, censuriza. Porque eu não deixo ninguém zoar demais, nem falar palavrão dentro do Spiritcast, então eu virei a censuriza. Fred, Jesus não gosta, Fred. Viu, Fred? Toma essa aí na sua cara. Mas a gente tem mesmo uma linguagem um pouco mais jovem, né? Mais descontraída, mas isso não quer dizer que nenhum de nós estude, que nenhum de nós não estude. Muito pelo contrário, a gente passa muito tempo pensando, conversando, idealizando como é que vai ser. A gente não tem um roteiro pré-determinado dentro dos nossos episódios, mas a gente realmente precisa estudar para poder falar sobre aquilo. E a gente precisa conhecer os dois lados, tanto o lado do velho, né, quanto o lado do novo, para entrar num consenso e falar, tá, vamos usar isso aqui que é bom, e isso aqui também é. Então, né, tudo no equilíbrio. A gente precisa muito disso, porque a gente vê muito essa distância, né, do jovem e do velho dentro do espiritismo. Então, eu acho que, na verdade, o Corona, ele veio para unir esses dois públicos, né? Porque agora, se o pessoal que não sabia mexer com tecnologia não usasse o jovem, né? E se o jovem não estivesse dentro da casa espírita, talvez eles teriam mais dificuldade. Então, veio assim, no momento perfeito. Eu tava lembrando da primeira live que eu participei do grupo espírita que eu frequento, né? Meu Deus do céu, menina. Nem te conto, viu? Pessoas que deixavam o microfone ligado. Aí o dirigente que não sabia que se tinha entrado, se não estava, se não estava ao vivo, se não estava. Nossa, meu Deus. Normal, isso aí, normal. É igual você falou, né? Salve o Coronga, né? Por esse lado, né? Claro. Exato. Porque aí pelo menos a gente aproximou as pessoas, né? As pessoas que tinham certo até preconceito, né? Umas com as outras. Porque eu vejo... dentro do Spiritcast a gente não passa a mão na cabeça de ninguém, né? A gente sempre fala que aqui a gente não é pai de ninguém, mas a gente sempre coloca que o jovem tem sim que ouvir o dirigente dele, não é só meter o pau e criticar, não, tem que ouvir o dirigente porque tem que saber o que é bom e o que não é, e o dirigente tem que dar espaço para o jovem, né? Então, dentro do nosso tema aqui, o Espiritismo na Atualidade,
poxa, o espiritismo ele veio para poder unir as pessoas e a gente só separa, né? A gente gosta de segregar, é impressionante. Eu até falei em um último episódio, acho que não foi pro ar ainda, que a gente gosta de colocar as pessoas nas caixinhas, né? Então, eu sou aqui a espírita jovem, então eu vou para essa caixinha. Eu sou aqui o espírita conservador, eu vou para outra caixinha. Não dá para misturar. As pessoas não se misturam. E não é bem isso, a gente sabe, né? Porque cada um de nós temos tantos valores, tantas coisas assim que, né? Se for Exato. ver. Mas, pois Isa, eu estava vendo assim, que eu ia falar umas coisas e esqueci. Acontece, Live é viu? assim, né? Ao É, vivo a gente sempre esquece as coisas. É que vocês não veem os cortes que a gente faz nas gravações. Porque são vários momentos em silêncio em que a gente fala: onde a gente estava mesmo? Que é? aí, ó, foi bom você ter falado isso aí. O Spiritcast, ele é assim, é bastante novo, né? Assim, me parece que começou foi em dezembro do ano passado, foi isso? Foi dia 13 de janeiro desse ano. É Ah, foi bem esse ano. recente. Foi Ah, esse tá. ano. É bem recente. E assim, como é que rolou? Vocês se conhecem de onde? É de outras vidas? Vocês foram, Certeza que é de outras vidas, viu? vocês foram Isso, numa cartomante, ela falou que você tal. Como é que foi aí? Conta aí pra nós. a gente foi dar uma olhadinha na bolinha de cristal. E Hum, aí alguém falou assim: ó, você vai encontrar aí 3 jovens. Presta atenção nessas pessoas aí que vão entrar na sua vida. Não, mas a gente se conheceu dentro do movimento Jovem Espírita, né? Em eventos. E, assim, é bem engraçado porque a gente se conhece há pouco tempo, se a gente for ver. Eu acredito nossa. que eu, a Camila e o Uau. Fred, nós nos conhecemos em 2017, se eu não me engano. Foi 2017, em uma Comenesp lá em Franca. E aí a gente virou amigo, né? A gente mora em cidades próximas, né? A gente está a 60 quilômetros de distância só, então é bem, bem pertinho. O Henrico eu conheci um pouquinho depois. Eu nem sei se os meninos. O Fred está falando aqui, ó, faz uns 3 anos Uns aí que 3 anos, é. e aí o Henrique eu conheci um pouquinho depois. A gente teve um evento aqui em Catanduva, a cidade onde eu moro. E aí a gente acabou trabalhando junto nesse evento e o negócio fluiu. E a gente começou a conversar. E o idealizador oficial mesmo do Spiritcast é o Henrico, né? Ele sempre tem ideias aí maravilhosas. Ele é uma pessoa incrível que sem ele a gente não faria metade das coisas que a gente faz. Então ele é assim uma super força dentro do Spiritcast. Mas a nossa proposta era um pouco diferente, né? A gente queria fazer um podcast para trazer pessoas do estado inteiro de São Paulo conversando para falar sobre a mesma coisa. E aí, no final das contas, não deu certo essa primeira ideia que a gente teve, que ele teve, e ele me convidou. E aí, pensando em outras pessoas, a gente falou: tem que ser a Camila e o Fred, não tem outras pessoas para participar, tem que ser os dois. E aí, enfim, como a gente gosta muito de falar, né? Porque é impressionante, os nossos episódios ficam aí com 40 minutos, mas a gente grava por 1h30, 2 horas, por aí. Uau! Então tem bastante coisa. E aí, assim, a gente trouxe essa visão um pouco mais jovem, porque o espiritismo não é só o que está no livro, né? O espiritismo tem que ser vivido. E pouca gente fala do espiritismo vivido. A gente ouve teorias, né? Palestras são maravilhosas, são engrandecedoras, mas às vezes falta um pouquinho dessa vivência. E aí a vivência do jovem acaba ficando de lado. Então a gente falou: não, vamos colocar esses nossos bons papos que temos no ar, vamos colocar. E aí o negócio que aconteceu. Parece que a Camila entrou aí, ó. Dei um tchauzinho pra ela. É Camille Ribeiro, é ela mesma, né? É. Você perdeu, viu? Mas eu falei muito bem de você aqui, tá, Camila? Fica a dica aí pra você Falou muito ouvir a bem, live viu? desde o começo. Eu, assim, tô convencido que você é uma alma em última encarnação, viu, Camila? Certeza, viu? Pra me aguentar, só pode ser. Inclusive, vou falar oi para uma outra Isa que falou oi pra gente lá no comecinho aqui. Uma mulher também maravilhosa lá de Ribeirão Preto. Amo ela de paixão.
Então, oi, Isa, tô falando oi pra você agora, passou um tempo já, mas enfim, super minha amiga também, maravilhosa. Que maravilha, pois é. E eu fico vendo assim, que pela interação de vocês, assim, nos podcasts, né, vocês, poxa, parece que vocês são há anos e anos aí, aprenderam a andar juntos, né, sei lá. E é muito interessante, assim, do jeito que vocês colocam, né. Eu estava vendo esse primeiro aí, clichês no espiritismo, isso aí me chamou demais a atenção, né, porque tem muito clichêzão mesmo, assim. Muita gente que ainda fala coisas que já mudou, né? Exato. Mas e se a gente não tomar cuidado, a gente acaba falando besteira, Caindo, né? porque liga o clichê. É igual, por exemplo, vai pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e esquece de fazer uma atualizaçãozinha, né? Assim, não Exato. fala assim na essência, mas de Aham. algumas coisas. É o bom samaritano, né? Vocês estavam falando num dos episódios, né? Quem seria o bom samaritano hoje? Seriam os políticos, os tatuados, os chocólatras, os quem? Chocolatras, adorei. É, Mas porque hoje. é engraçado, é justamente isso. A gente teve muita censura quando a gente fez esse primeiro episódio mesmo. A gente teve, assim, problemas, na verdade, com a censura mesmo das pessoas. Mas a nossa visão é que, assim, a gente não generalizou, a gente não disse que o espiritismo como um todo, na real, assim, a gente não disse que o espiritismo é clichê, mas que a forma como nós lidamos, nós espíritas, lidamos com algumas coisas é que se tornou clichê. Inclusive, no episódio, a gente fala sobre, às vezes, o que eu tô falando aqui agora, daqui 10 anos, se alguém ouvir essa live, vai falar, nossa, mas olha aí, isso que ela falou também é um clichê. Pode ser que aconteça, né? Porque os clichês, eles vão sendo renovados, né? Aquilo que fica velho vira clichê, não adianta. E essa história do Bom Samaritano, que veio de exemplo lá do Adeilson Salles, que é um escritor que eu sou completamente apaixonada, sou muito fã dele. É muito bom. Sempre falo que quem me acompanha no Instagram vê que direto eu tô postando alguma coisa do Adeilson, então ele é incrível. E essa visão que ele trouxe, né, do Bom Samaritano sendo como o homem tatuado, para a gente poder perder um pouco dessa visão de que a gente julga, né, as pessoas pela aparência, a gente julga por quem a gente acha que elas são, né? E eu acho assim que, apesar de o evangelho trazer para a gente um conhecimento muito rico, Jesus falava por parábolas, porque para os homens daquela época era o que eles iam entender. Agora, eu sempre me pergunto, será que o jovem sabe quem é que é o samaritano daquela época? Será que ele sabe quem que era o fariseu? Eu sei que está no começo do evangelho. Se você abrir ali o comecinho do evangelho, vai estar escrito todo mundo ali. Todas essas explicações. Mas será que o jovem consegue compreender isso? Então a gente tem que trazer esse olhar um pouco mais recente, né, para essas questões. Não, perfeito, exatamente. Jesus era, sei lá, GG era um cara fodástico, né? Não tem outra palavra para dizer assim. E eu tô sendo clichê falando isso aí que eu acabei de dizer. Mas Exatamente. eu achei muito legal assim que no Insta de vocês estava assim, o Jesus é da hora. O que estraga é o fã-clube. Porra. Camila Ribeiro disse essa frase, não, perfeita, nada melhor do que isso. Camila, ó. Gente, é o que existe, assim, a pessoa, essa garota Camila tem um poder de síntese violento, viu? Porque realmente Jesus é tudo, só que o fã-clube, como é muito grande, né? Exato. Tem todo tipo de pessoa que você for pensar, né? Inclusive nós aqui, quem está aqui participando da live, outros, né, que não gostam da gente, né? Sim, com certeza. É o fã-clube do GG. É o fã-clube. Mas, puxa vida, cara, se a gente fosse pensar bem nos ensinamentos morais do Cristo, né, que, como diz lá nas obras básicas, né, tem os assuntos sobre a vida comum de Jesus, os milagres, o martírio tal, e os ensinamentos morais. Se a gente conseguisse aplicar para esse mundo cristão a essência, né, do que é realmente o cristianismo, exatamente, eu tenho certeza que o mundo seria muito melhor. Porque infelizmente a gente vê, né?
coisas aí sendo feitas e faladas em nome do cristianismo, né, tal, pessoas que falam que são terrivelmente cristãs, né, eu tenho medo, viu, desse negócio, terrivelmente cristã. Não, você tem que ser cristão e pronto, acabou, sabe? Não tem que ser terrivelmente cristão. Na verdade, eu acho que a gente é muito espírita e pouco cristão. A gente se esquece da essência, né? De ser realmente cristão, de seguir os ensinamentos do Cristo. Porque a gente até falou isso em alguns episódios, inclusive sobre a verdade, que é justamente aquilo de o espírita achar que ele é melhor que todo mundo. É impressionante como o espírita acha que é melhor, né? Porque a gente sabe mais, porque a gente tem mais conhecimento. Não. Porque se a gente fosse cristão em essência, a gente jamais falaria uma coisa dessas, né? Porque Jesus jamais foi egoísta ou arrogante com ninguém. Muito pelo contrário, ele era a pessoa mais bondosa e humilde, né? Teve, inclusive, um programa que eu disse que Jesus, ele é como se fosse uma mãe. Porque eu não vejo Jesus sendo um homem, como a gente vê aquele homem brutão, né? Aquele homem que coloca lá força e tudo mais. Não, a gente... É o masculino tóxico. Exatamente. A gente não vê com perdão da palavra, o macho escroto em Jesus. Não, pode falar. A gente vê uma mãe mesmo, né? Aquele amor essencial, aquele amor muito lindo. E a gente não consegue viver isso. A gente tem essa dificuldade, né? Então, a gente tem aí os nossos ciúmes, a gente tem a nossa ganância, até o nosso ego, né? Porque a gente coloca muito ego nas coisas. Então, tudo isso faz com que sejamos só seres humanos espíritas nessa encarnação. Mas cristãos, na realidade, eu acho que ninguém é. É muito difícil ser cristão. Ah, sim, é verdade. Jesus era manso igual um pombo, né? Mas era mais perspicaz que uma serpente, né? Tanto é que quando os fariseus chegavam com pegadinha lá para ele, ele já logo enquadrava, né? Ó, raça incrédula e infiel, por que me tentais? Isso era uma das coisas que ele falava, né? Também ele pegou um pedaço de pau lá e expulsou todo mundo lá do templo lá, né? Que tava lá vendendo coisas lá também. Também é Jesus, né, gente? Jesus, né? Outra coisa que nós falamos ontem, nós não, né? Eu só tava ouvindo na live que a gente fez ontem, lá o pessoal do DM3, o nosso amigo Murilo de Matão, ele falou que Jesus é rebelde, né? Jesus sempre foi rebelde. Então, se você... quero ser o cara rebeldão, né? Então, meu Deus, eu quero ser o revoltado e não sei o quê. Não, segue Jesus, que com certeza você vai ver que ali na história, ele foi sim o cara da revolta. Ele foi o cara que realmente estava lá para incitar o caos, mas era o caos para fazer as pessoas pensarem, né? Não era para gerar briga, não. Era para fazer as pessoas realmente pensarem. Então, poxa, Jesus é o maior anarquista que a gente teve na história. É verdade, com certeza. Foi do conhecimento de vocês que realizou-se o primeiro encontro fraterno de mocidades na pandemia. Aconteceu, foi totalmente virtual, inclusive a organização dele foi totalmente virtual. Então, assim, foi um evento que teve também os seus acontecimentos, né? Aconteceu no evento espírita, né? Assim, foi, assim... Juro, assim, não é que eu queira ser poliana, mas eu só não vi briga, mas aconteceu, assim, muitas coisas assim, interessantes das nossas interações. Você tem alguma experiência em evento espírita, assim, que vocês têm um podcast, né, sobre isso, né? Aconteceu no evento espírita, é o número 7. Você tem, assim, alguma coisa que você possa contar pra gente, assim? Olha, algumas das histórias que eu contei a gente até tirou do programa, porque são histórias bem pesadas. Mas o que a gente mais vê em evento é perrengue, né? Por exemplo, no último evento que a gente fez antes do corona surgir aí na nossa vida, né, no Brasil, a gente teve um evento que uma cidade inteira chegou no evento antes do horário previsto. E assim, não sei se vocês já participaram de alguma organização de evento, vocês que estão nos ouvindo, mas, gente, não dá. Você pode planejar por meses. Vai chegar no dia, você vai... Nossa, mas você vai assim... O Henrique tá até falando risada aqui. O Henrique lavou o chão de uma quadra, assim, de madrugada.
40 jovens vieram e o evento não estava pronto. A gente não tinha nem colocado a recepção, porque a gente recepciona os jovens para saber quem veio, né? Quem não veio e tal. Como se fosse uma listinha ali de chamada. E, olha, foi difícil, porque a gente correu para conseguir deixar tudo bonitinho, para conseguir abrir o portão, e os jovens, assim, já estavam loucos, né? Todos nervosos, estava todo mundo querendo entrar, porque como assim vocês não deixam eu entrar? Que palhaçada é essa? Que não sei o quê. Então, enfim, gente, a coisa é feia, viu? É muito bom, mas é feia. Não, assim, exatamente, Eu já participei muito de eventos, assim, eventos que houve encontro mesmo, né, de juventude, né, e, assim, coisas do Arco da Velha aconteceram, né, desde encontros amorosos, às escondidas, até... Isso normal. Acontece mesmo. Até um sapo que entrou no, quarto, no alojamento onde estavam as garotas e não queria sair, aí você imagina, né? Ô sapinho danado. Mas olha só, Isa, eu queria mandar um abraço aqui, né, para além de vocês, né, do Spiritcast, está aqui presente todo mundo, né, o André Reis, a Meg, aqui a Betânia, a Betânia Paiva, o André, né, exatamente, Geraldo S. Monteiro, Isa Ricardo, foi que você mandou um abraço, né? Isso. Então, assim, todos aqui, né, que estão, muito obrigado pela presença, tal. Dentro do possível, eu e a Isa, a gente vai lendo aqui as colocações, os comentários que vocês fizerem, porque a gente fica, às vezes, empolgado, que o papo tá muito legal. Exatamente. Mas, inclusive, o Henrico comentou aqui, eu moro do lado da linha do trem, então eu sempre falo no começo, mas hoje eu esqueci. Então, eu tenho 2 cachorros em casa, moro do lado da linha do trem. Então, assim, aqui é barulho, viu, gente? Vocês não assustam, não, porque aqui o que mais tem é barulho. O Henrico tá pedindo pra você mandar um beijo pra mãe dele. Um beijo pra mãe do Henrico. Dona Gisele, beijo. Beijo. Inclusive, dona Gisele, Henrico, peça pra sua mãe ver isso aí. O Henrico já te deu um presente esse ano, porque ele tava devendo, tá? Então, fica aí, ó, ao vivo aqui, a solicitação do presente pra tua mãe, viu? É isso aí. Isa, esse podcast de vocês aqui, Cadê a Mulher Espírita? Assim, eu confesso que eu comecei a ouvir, mas não deu tempo para concluir, assim, mas eu achei muito legal, assim, o que vocês falaram lá. Como é que rolou isso aí? O que você tem a dizer sobre esse podcast? Esse podcast, ele foi assim, a gente já queria fazer alguma coisa sobre o feminismo, né? Mas foi assim, quase que nos 45 do segundo tempo, a gente decidiu tirar os meninos para poder fazer só a gente, né? Porque, afinal de contas, se a gente colocasse homens, né, para falar sobre o feminismo, né? Então, e aí decidimos fazer eu, a Camila e as nossas convidadas. E realmente a gente queria trazer um pouco, porque assim, o jovem, ele já sofre preconceito dentro da casa espírita, né? Inclusive, a gente teve uma pergunta sobre isso, não lembro de quem foi, mas foi uma jovem falando, sou mulher, jovem, dentro da casa espírita. Então, ou seja, a desconfiança pra cima de mim é dobrada, né? E é o que acontece. Então, a gente queria trazer esse lado de tudo o que a gente já passou, né? Porque, às vezes, as meninas veem a gente dando aqui a cara a tapa e acham que somos, nossa, super exemplo de mulheres, porque, né? E, gente, a gente já passou por muito perrengue, a gente já passou por muitos tapas, né? Inclusive, a Camila fala nesse episódio que as pedras, elas vêm, e elas vêm mesmo. Elas vêm assim, sabe, na cara. Elas vêm na cara mesmo. Então, acontece muito. A gente passa realmente por muito preconceito, mas a gente não pode desistir, né? A gente tem que seguir Jesus mesmo e lembrar que a persistência é tudo. Então, vamos ser resilientes, vamos aceitar até onde dá para aceitar, né? Mas a gente não pode perder a nossa força, né? Tem que conquistar o espaço, a gente tem que estar sempre à disposição da doutrina,
né, para poder colocar o nosso papo aí, né, para todo mundo ouvir, porque não adianta, se nós não tomarmos a frente, vai ser sempre homem, branco, acima dos 40 anos falando, não é? É assim que funciona, pelo menos palestrante aqui é assim, né? Então, se a gente não tentar, não for aí aos pouquinhos, mesmo que ninguém dê credibilidade pra gente, não vai fluir nada. Então, a gente precisa, sim, colocar aí um pouquinho de prática nessa tentativa, né, de ganhar um pouco de espaço. A gente percebe que a mulher jovem ela tem uma sobreposição de preconceitos, né? Exato. Por ser mulher, por ser jovem. Exatamente. E assim, não sei de onde nasceu, de onde saiu isso aí, mas com certeza isso é herança, claro, né, do passado, do comportamento e tal. E, Exato. e assim, o machismo, ele não fica, infelizmente, ele fica só restrito aos homens, né? Existem mulheres machistas também, Muita. mas eu sinto que com esse empoderamento que né, vocês da sua geração têm vindo ultimamente, tá tendendo a mudar bastante, né? Claro que ainda tem muita coisa a ser feita, né? Muita coisa a ser colocada nesse sentido, mas eu vejo que há uma grande luz aí nesse túnel aí, né? Porque, poxa, a gente pensa em Jesus. Jesus exaltava tanto a mulher, cara. Não só a mulher adúltera, né? Que todo mundo adora falar, é o clichê, né? A mulher adúltera, né? Que ia ser apedrejada e Jesus falar, não. Poxa, ninguém. Vamos lembrar aqui daquela passagem, o óbolo da viúva, né? É uma mulher de idade velha, mas é uma mulher. E Sim. Jesus foi lá e exaltou ela, porque ela foi lá e colocou 3 moedinhas naquela coisa lá que tem um nome chamado gasofilácio. Nem sabia esse nome, viu? Isso aí é novidade Isso pra mim. aí tem espírito assim de verdade que, se brincar, tem filho com esse nome, gasofilácio. Aí, pra você ver. Então ela coloca essas 3 moedinhas no gasofilácio, faz aquele barulhinho, tec, 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 aí todo mundo já começa. Essa mulher só doou isso aí, só doou isso aí. Não, opa, não é assim não. Ela doou muito mais do que qualquer um de vocês aqui, viu? Falou desse jeito, Jesus. Jesus adorava, cara, quando Jesus enquadrava o povo, sabe? Chegava assim, ó, pá, 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 pá. Ele não tinha esse negócio, não. Então, assim, não só a mulher adúltera, como a viúva, né, que coloca lá a sua doação lá no templo de oração, né? Assim como Maria de Magdala, né, que teve a honra de ser a primeira a ver Jesus, né, ressurgido, né, quando ele passa pela ressurreição, né. Então, fica assim, é uma coisa meio absurda esse tratamento que é dado pela mulher, né, por nós homens, né, que Eu acho que é complicado. a gente acaba menosprezando as mulheres, né? E mesmo tendo tanta força a mulher dentro do próprio evangelho, a gente acaba deixando ela de lado, né? Então, por exemplo, eu já vi muita confusão, eu, inclusive, já fiz esse tipo de confusão de achar que Maria de Magdala era a mulher adúltera. Então, a gente tem essa confusão, né? Com os personagens. Então, ou seja, por que isso acontece? Porque muito se fala dos homens, né? Muito se fala dos discípulos, mas a gente vê pouco a influência da mulher dentro do meio cristão. Não vou nem falar do meio espírita, né? Na Bíblia a gente vê pouco isso. E é bem o que você falou. Maria de Magdala foi a primeira que viu Jesus quando ele virou ali o espírito e apareceu para todo mundo, né? O Jesus Evolution. Foi quando ele apareceu, Jesus Evolution. E a gente vê que, por exemplo, Tomé, que era um discípulo, não estava presente. Então, Tomé não ouviu. E aí, o que acontece? A gente dá muito mais ênfase pro fato de o Tomé não ter visto e ter surgido todo aquele conflito com Tomé. Ai, porque Tomé não acreditou, então Jesus apareceu de novo. E na segunda vez que Jesus apareceu, se eu não me engano, Maria de Magdala estava presente mais uma vez. Tá. E aí, então, quer dizer, a mulher tá ali. A mulher tá sempre ali. A gente vê até no começo do espiritismo, né? A mulher de Kardec, as meninas... esqueci o sobrenome das meninas. As que psicografavam lá para Kardec. As 2 irmãs. Eu esqueci o sobrenome delas. Bordim, alguma coisa assim, tá, gente? Bordão. É isso? Cadê a assessoria do Spiritcast? Cadê o Kardecpedia aqui, gente? Tá faltando o Kardecpedia aqui, ó.
Mas olha só, isso é uma coisa tão interessante que um dos espíritos que ocupa, acho que um dos trabalhos mais nobres que hoje em dia, que nós temos notícias, é justamente ela, Maria de Nazaré, né? Que tem um Exato. trabalho que é a Legião de Maria, né? É a Legião de Maria com os suicidas, né? Que é justamente o espírito que serviu como mãe do Cristo, né? Assim, uma responsabilidade, poxa vida, não tem palavras para dizer isso aí. E também, sim, falando do espiritismo, é, juro, se não fosse a mediunidade da Madame Plain Maison, talvez não tinha Sim, espiritismo, não, menina. sim, Me com puxa, certeza. o tio Alanzinho, ele foi lá na casa dela, Plain Maison, para ver acontecer as coisas, tal, que era Exato. as mesas e a tentativa de já ter as primeiras psicografias. Fotografia, sim. E a gente tem também uma pessoa notável dentro do movimento espírita, que é o quê? Anália Franco, uma espírita feminista. Que, gente, eu ainda prometo, eu preciso fazer uma live, preciso me debruçar sobre a vida dessa mulher, que ela tem muita Maravilhoso. coisa interessante. E ela viveu, foi justamente quando havia escravidão. E ela se insurgiu contra a escravidão. Exato. Uma A mulher gente vê excelente. muitas mulheres, né, ativas dentro do feminismo, e a gente tem o que eu falei no começo, essa divisão, né? Porque eu não posso falar sobre feminismo dentro do movimento espírita, porque o feminismo ele vai lembrar preconceito, o que vai lembrar que a gente briga, o que. Nossa, não precisa disso, não, gente. Vamos. O que eu falei, vamos juntar tudo, vamos abraçar todo mundo. Porque Cristo lutava pela minoria, né? Cristo foi uma pessoa que lutou por quem era pobre, por quem era doente, né? Cristo abraçou essas pessoas. Então, por que a gente não pode abraçar a minoria também? Por que a gente tem que segregar? Né? Não, a gente tem que seguir os ensinamentos do Cristo mesmo, né? Para poder trazer mais igualdade, né? O equilíbrio vai vir só a hora que a gente se abraçar todo mundo como irmãos mesmo, porque senão vamos ficar aqui patinando eternamente. Aí ninguém vai chegar na área de regeneração, tá? Você ficar aqui só nessa. Isso é verdade, né? Se ficar só nessa aí, o mundo de regeneração não vai vir tão cedo, não. Aí a gente vai ficar provando e espiando aí até quando, né? Exato, Pois é, né? exatamente. Vai acontecer que alguns vão. Oi. Tem uma pergunta aqui, ó, que o Assim. Emerson mandou. Nossa, tem até um monte de. Ah, tem várias perguntas aqui, mas peraí. Que eu tinha passado aqui ela. O Emerson Goiás EC, é isso? Eu Você acho que ele é torcedor do Goiás Esporte Clube. É por isso que ele colocou esse nome aí. Eu acho que é, viu? Que eu conheço ele. Jamais eu ia pensar nisso, eu sou péssima em futebol, viu, gente? Então, jamais eu ia associar. O que você mais admira no movimento espírita atual? O jovem. A participação do jovem, eu acho que é o que eu mais tenho admiração. Não só porque eu trabalho com o jovem, né? Não só porque eu tô ali em contato com ele, mas porque eu acho que o jovem, ele traz... a gente teve, na realidade, lá na época de Kardec, no desencarne de Kardec, a gente teve alguns jovens que deram continuidade, né? No trabalho dele. Leon Denis foi um deles, mas ainda assim era lá no começo. E aí a gente tem um espaço, aí, um gap, né? Que você não vê jovem. E aí o jovem volta a aparecer mais recentemente no movimento, mas ainda assim, esse jovem, ele é o que a gente falou nos clichês, ele é o futuro. Então, o jovem, ele só vai ser importante a hora que ele for adulto, porque enquanto ele for jovem, ele não é importante. Então, o que eu mais gosto é justamente o movimento espírita jovem, porque ele vai trazer um pouco mais de responsabilidade, que foi o que a gente falou no começo da live, mais responsabilidade para esse jovem, para ele não ficar aí perdido. E eu falo isso porque, se vocês já ouviram o Spiritcast, até você, Ed, se já ouviu alguns episódios, sabe que eu sempre falo que eu tive o meu momento dark, né? Que era um momento que eu não ligava para nada, não queria nada com nada, e o Espiritismo realmente me trouxe para esse centro, né? Para que eu pudesse me colocar de novo no meu limite. E não era um limite rígido, assim, era, não, vamos fazer isso e acabou. Não é esse tipo de rigidez. Mas era, assim, algo que me trazia apenas para uma coisa boa,
né? Então eu poderia sim continuar saindo e fazendo o que eu quisesse fazer, só que com responsabilidade. Então eu acho que essa noção que o espiritismo traz para o jovem e a presença do jovem dentro do espiritismo é o que eu mais amo de paixão aqui dentro. Olha só, eu quero falar da participação aqui do Gabs Gritti. Ele estava dizendo, eu sou Ah, autista e tava aqui vendo a pergunta dele mesmo. o espiritismo me ajuda a vencer as barreiras do autismo, pois não é fácil a opção reencarnatória do autismo. Realmente, assim, eu imagino que deve ser muito difícil. Além do que? Além da própria dificuldade natural, né? Ainda tem aquela carga de preconceito que vem em cima, né? Com certeza. Da pessoa portadora de alguma assim, de autismo ou alguma deficiência, querendo ou não, tem. E realmente, assim, só para sinalizar essa participação dele aqui, né? Você quer ler mais alguma outra pergunta? Gabs, eu não tenho conhecimento sobre o autismo, inclusive é interessante, viu? Muito, muito, muito bem colocado. Eu vou até pesquisar um pouco mais para poder me inteirar para conseguir juntar essas duas coisas, né? Porque a gente vê aí que diversos problemas, eu mesma sou diabética, e o espiritismo, ele me explica algumas coisas, né? Me explica que talvez eu tô sofrendo, mas não é um sofrimento, não. Pode ser que tenha sido uma escolha, pode ser que tenha sido algo imposto para que eu pudesse melhorar, porque se a gente talvez não tivesse isso, a gente não ia melhorar nunca, né? Porque não adianta. Eu tenho muita palestra falando sobre dor, porque, gente, se tem um negócio que faz a gente andar é a dor. Se não dói, a gente estaciona. Então, se a gente não sofre, a gente não vai para frente. Então, ó, tô assim, colocando aqui o meu coração para você, Gabs, porque, olha, você é uma pessoa muito forte por conseguir passar por isso, né? E trazer o espiritismo para a sua vida. Então, que você seja aí um exemplo para outras pessoas. O GWVC77 pergunta assim, sabe dizer se o Evangelho de Madalena realmente existiu? Olha, eu vi um programa no National Geographic, é assim que fala, né? National Geographic. Aí falava sobre os evangelhos apócrifos, né? Que assim, porque não são aceitos pela Igreja Católica e, pelo jeito, sim, existiu o Evangelho de Maria de Madalena. O que você acha, Isa? Eu também não tenho uma resposta clara para isso. Inclusive, se os nossos Kardecpedias tiverem aí uma resposta, por favor, fiquem à vontade. Mas, olha, nem o Fred sabia que eu era diabética. Olha aí. Nossa, belo amigo você. Uau! Pessoa te oferecendo paçoca lá na reunião, hein? Poxa. Não, é porque eles vêm eu comendo doce, é por isso. Então, eles... Eu sou uma diabética meio da pá virada, sabe? Então, enfim. Mas, então, ótima pergunta também. Eu não sei o nome dela, né? GWC. Tá uma sigla, umas letras. Mas outra coisa muito boa para a gente poder pesquisar, eu acho que assim, dentro do que a gente conhece da história, né? Muitas coisas elas foram retiradas do que a gente conhece da Bíblia atual. Então a gente vê que, por exemplo, as passagens de Cristo na época que ele estava encarnado e logo depois do seu desencarne, se eu não me engano, aí até 300 anos depois que ele nasceu, não me recordo se era bem isso, tudo começou a mudar. Então, as palavras começaram a mudar, tanto a questão da ressurreição, que na verdade não era a palavra utilizada, né? Ela foi modificada por uma questão política. Então, enfim, tem N coisas que com certeza devem ter existido realmente, mas que o homem, né? O Ed falou muito bem, a gente tem que separar o espírita do espiritismo, né? Então, e a mesma coisa, o cristão do cristianismo, a gente tem que separar o homem daquilo que Jesus trouxe pra gente. Então, com certeza, deve ter aí N coisas que a gente nem sabe que existiu e, na realidade, podia nos dar muito mais conhecimento, né? Eu espero que os estudos arqueológicos consigam descobrir, né, escritos assim que remontam, né, a história da humanidade de uma maneira cristã,
porque houve muitos concílios que a Igreja Católica organizava e ela fazia grandes emendas na Bíblia, né? Suprimia uma parte, acrescentava outra. Ah, não, Exatamente. esse livro não pode entrar, não, mas esse eu vou colocar. Então, assim, vários concílios sei lá, e foram nascendo coisas assim que a gente viu que foi meramente para fazer, que é dominação, né? Controle social e dominação. Eu estou falando isso de consciência tranquila, porque quem garante que nós não estávamos lá, né, fazendo essa coisa, né, absurda acontecer, né? Agora estamos aqui, espíritas, né? Espíritas Pagando. no cristianismo redivivo, né? Olha só, né? Exato. Mas há uma discussão, Isa, que eu tenho com um colega, um amigo meu, que eu estimo demais, que a gente fica pensando assim, né? Quando é que o espiritismo será a doutrina dos espíritos? Uhum. Porque essa discussão é tão válida, porque a gente fica pensando assim, até que ponto, né, o espiritismo é a doutrina dos espíritos? Porque existe um ensinamento dos espíritos que não se resume somente ao espiritismo. Espírito, sei lá, existe N espíritos no mundo espiritual. Com religião, sem religião, sabe, assim, de acordo com a experiência que viveu aqui na Terra, né? E depois e também com a sua trajetória de existência, né? Desde da criação enquanto espírito até os dias de hoje. Então fica essa coisa, assim, que eu fico gaguejando, que eu fico pensando rápido, sabe? Eu começo a gaguejar. Pensa mais rápido do que fala. Exatamente. Mas Isa, se eu não me engano, sim. O Fred, talvez, que tá aí só me zoando, pode me ajudar, viu, Fred? Se eu não me engano, está em O Livro dos Espíritos, eu acho, que fala justamente que o espiritismo não é a doutrina que vai perpetuar, né, no nosso futuro, mas o amor, sim. Porque o amor é o resumo de toda a doutrina espírita. Então, não vai existir a melhor religião, vamos colocar assim. Então, o espiritismo não é o melhor. A nossa doutrina não vai ser a que vai ser superior. Muito pelo contrário, a gente vai conseguir juntar todas, né, as religiões em uma única coisa, que é o amor. Porque a religião, gente... obrigada, Henrico. Evangelho capítulo 1. O amor é o que vai unir a gente. Não adianta. A gente pode falar aí de várias religiões, mas as religiões são o quê? São feitas pelo homem. E o homem é falho. Então, a religião, uma hora, ela vai acabar. E a hora que a religião acabar, ela vai existir apenas o amor, que vai ser aquilo que vai unir a todos nós, né? Que era o que Jesus pregava mais de 2000 anos atrás, blá, 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 enfim. Né? A hora que a gente chegar lá, vai ser difícil, mas a gente vai chegar um dia. O Cristo não deixou o cristianismo foi uma invenção nossa, né? E Pedro não era católico, né? Ele passou a ser católico por uma convenção lá dos homens, né, tal. Mas é o seguinte, Isa, nós estamos caminhando já para o final, infelizmente, né? O Instagram ele faz isso conosco. Quando a coisa começa a ficar... Aqui, né? Não, ainda não. Faltam 7 minutos. Eu queria dizer, assim, queria que você falasse para a gente assim, sobre o Spiritcast, se tem algo do futuro que você possa dizer, algum spoilerzinho. Teve uma pessoa aqui que estava perguntando quando é que vai ter um capítulo sobre música, né? Nossa, eu queria muito trazer um amigo meu aqui para ver esse comentário. Por favor, Henrico, tira um print disso aí, tá? Pra gente mostrar pro Felipe. É o Jorge Francisco Souza que comentou. A gente já pensou em fazer esse episódio, inclusive sobre arte espírita, né? Então, vamos ver aí, vamos ver. Porque a gente tem algumas divergências dentro do nosso grupo de amigos, que algumas pessoas que falam que não existe arte espírita. Então, vamos ver como é que vai ser esse desenrolar desse episódio. Mas, eu vou dar um pequeno spoiler para vocês, dizendo que dia a gente tá? Dia 13 vai ao ar o episódio que a gente fez junto com o Júlio Sena, lá do Coaching Spirit. Então, e assim, gente, ficou sensacional. A gente zoou muito esse homem, viu? Ele sofreu muito bullying. Eu não tenho vergonha de dizer que ele sofreu muito bullying nesse episódio. E o último episódio
da nossa temporada, da nossa primeira temporada, é com uma pessoa que eu já falei aqui dele hoje. Eu amo ele de paixão, mas vai ficar aí, ó. Fica aí no ar, tá? Se vocês não viram a live desde o começo, volta lá para vocês descobrirem quem que é essa pessoa. Olha, muito bem, hein? Pois é. Vejam a live que vai estar no IGTV do Somos Espiritismo e vai, né? Tem muita coisa aí que foi revelada, que foi falada, né? Exatamente. Pois é. Eu gostaria de agradecer muito mesmo a todos que participaram aqui conosco, deram suas contribuições, né? Se nós deixamos de ler algum comentário, alguma pergunta, me desculpe, né? A gente talvez depois possa responder, né? Quando tiver a gravação. Gostaria de pedir para quem ainda não segue, seguir essa turminha, esse pessoal legal do Spiritcast, que são podcasts sobre temas espíritas. Eu acho que o tempo dos episódios varia de 40 a 20 minutos, né, Isa? É de Mais 40 ou a menos. uma hora, mais ou menos. Ah, sim, uma hora. Tem alguns mais curtinhos, de 30 minutos, mas normalmente... É porque a gente fala muito, né, gente? Não tem jeito. Pois é. A gente tem que falar menos, mas não dá. Pois é, aí a gente está em casa, né, com essa pandemia, vai lavar louça, né, porque não tem imagem, é podcast, né, então você Exato. bota o fone de ouvido, fica ouvindo, lavando louça, fazendo, limpando a casa, fazendo o que você precisa fazer, né, quem tem que trabalhar, né, precisa pegar ônibus, né, apesar da pandemia, né, pode ir escutando, tranquilinho, poxa, é um conteúdo muito legal mesmo, são 10 episódios, mais a live que foi feita no dia 24 de maio, Isso. É como eles dizem, é um espiritismo leve, moderno e bem-humorado, né? A gente podia ter abordado sobre o humor e espiritismo, né? Mas assim, porque teve tanta coisa que a gente falou que não deu. Inclusive o Henrico adora fazer um stand-up, tá? Então, por favor, vocês que não conhecem o Henrico, acompanhem o Henrico, porque o Henrico adora fazer stand-up espírita. O Henrico é figura, viu? Vale a pena mesmo, assim. E é legal, assim, que é um jeito moderno, né, de abordar as coisas com leveza, o bom humor, mas instrutivo. Instrutivo. Nada, não tem nada assim que seja fora da doutrina, fora do tio Alain. E, assim, é uma coisa atualizada, né? Inclusive, quando eu escolhi o tema, né, da nossa live aqui, do nosso Papo Espírita, eu não tinha ainda visto o conteúdo de vocês. Aí eu coloquei assim, foi aquela coisa da assistência espiritual mesmo, assim, o espiritismo e o espiritismo na atualidade. Com certeza. Acho que tema assim, tem tudo a ver com o Spiritcast. Com certeza, casou muito com o nosso podcast. E eu só tenho a agradecer em nome de toda a nossa equipe, né? Adorei que os meninos, apesar de ser Dia dos Namorados, eles estavam aqui ouvindo a gente. Apesar deles não terem aceitado o convite para participar, me colocaram aqui na fogueira. Mas tudo bem, porque a gente é amigo e eu entendo isso aí, viu? Então, eu queria agradecer muito a oportunidade e queria dizer que, nossa, show de bola, você foi incrível. Você é justamente um Spiritcaster, porque, ó, já coloca aí na pauta, gente. Vamos chamar o Ed para participar de algum episódio. Muito obrigado, viu? Já liberei esse homem aí para falar palavrão no episódio também. Vai ter o pi! A gente coloca uns pi no meio, pode deixar. Viu, Cid? Coloca aí. Mas olha só, Isa, muito obrigado por você ter aceitado o convite, viu? Agradeço muito pela a galera do Spiritcast estar aí participando aí com a gente. Muito obrigado por todos que participaram. Infelizmente o Instagram está pressionando aqui, já a contagem regressiva aqui já está nos 55, 54. Muito obrigado mesmo, viu? Aí a nossa live, o Papo Espírita, vai ficar disponível no IGTV do Somos Espiritismo. E é isso. Então eu vou encerrar. Maravilha, gente. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha mais bons papos. A gente marca. Com certeza. Um beijão, gente. Obrigada. Tchau.